Olá, aqui é a Alicia e aqui você vai aprender espanhol comigo sem complicação, seja do zero ou pela lapidar que você já sabe. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda à nossa primeira aula de espanhol. Hoje a gente vai falar sobre 3 tópicos muito importantes para espanhol básico. A gente vai começar dos mais fáceis e depois a gente vai aprimorando. Então, como eu não quero que você fique confuso na nossa primeira aula, eu vou te explicando passo a passo, de uma forma bem simples de você entender tudo certinho, tá? Dessa primeira aula, você já vai sair aprendendo a falar algumas coisas em espanhol. Eu sou uma nativa, nasci em um país espanhol, então eu posso te ensinar espanhol com autoridade. E a primeira coisa que você precisa entender e aprender é o som em espanhol. Por exemplo, tem muitas palavras que têm um som diferente, muitas letras que têm um som diferente também. E também vamos aprender um pouco sobre cumprimentar, certo? E a gente vai falar uma primeira frase completa em espanhol. E não se preocupe, você não precisa saber nada de espanhol para você começar, tá? 2026 começando aí, vamos mudar a história do nosso ano e vamos aprender uma idioma nova. E eu estou querendo te ensinar um idioma bem parecido ao português. Então, se você acha que o espanhol é difícil, eu quero colocar na sua cabeça e eu quero te explicar, eu quero te mostrar que espanhol não é complicado. O espanhol é mais fácil do que você imagina. E eu estou aqui para te ensinar e para te ajudar nessa caminhada. Eu vou te ajudar em tudo. Se você tiver alguma dúvida, eu também posso te explicar passo a passo com muita calma, tá? O importante é você sair aprendendo a falar ou você sair aprendendo algumas coisas. O começo sempre vai ser um pouco mais complicado, mas eu prometo que você já vai sair dessa aula aprendendo a falar pelo menos uma frase completa. Então, o nosso primeiro tópico vai ser sobre pronúncias básicas. Então, antes de você aprender qualquer palavra, eu quero te explicar 3 sons super importantes em espanhol, tá? A primeira letra, o som da letra, tá? O primeiro som é a letra H. O som da letra H não tem som. Não tem. Então, em espanhol, a letra H nunca vai ter som. Então, olá, olá, se fala olá. Olá tem H. H-O-L-A. Olá, olá. Certo? Eu quero te pedir para que tudo que a gente vá falando, ou tudo que eu falar em espanhol, você vá repetindo comigo. Então, fale comigo. Olá. Pode notar que tem um pouquinho de diferença aí na fala. Olá, olá em português, olá em espanhol, olá em português, certo? O som número 2 é a letra J. A letra J, ele tem um som bem forte em espanhol. E o som da letra J, ele é bem parecido com R. Então, por exemplo, eu vou te dar 2 exemplos em espanhol. Jamón, jamón, parece que é um R, né? Mas não é um R, é a letra J. Jamón e a palavra jugo, jugo, jugo. Parece a letra R, mas não é. É a letra J, fazendo seu papel de forte nas palavras. Então, eu quero que você sempre repita comigo. Jamón, jamón, jugo. Jamón é presunto, jugo é suco. Agora, a gente vai aprender o som dos 2 L em espanhol, que é lhe, ele, ele. Em espanhol, é 2 L's. Em português, pode ser usado como LH, o lhá, lhe, li, lho, lho. Em alguns países, por exemplo, elhá é com 2 L.
Em alguns países pode falar ella, certo? Então, é visto como um i, né? Mas isso não vem ao caso, não precisa ficar confuso, que isso eu vou te ensinar mais pra frente, tudo passo a passo, bem tranquilinho, então não precisa se preocupar. É muito importante só você saber os sons e diferenciar cada uma delas. Então, essas são as 3 letras diferentes que você precisa aprender hoje, tá? Bem básico para você gravar. E agora a gente vai para o próximo passo e a gente vai aprender os comprimentos em espanhol. Você aprender a cumprimentar, porque esses cumprimentos são básicos, mas são de extrema importância, certo? É muito importante que você aprenda os cumprimentos básicos, né? Então, você vai repetir comigo, tá? Eu vou falar e você vai repetir comigo, certo? Olá, você já aprendeu. Olá, olá. Buenos dias, bom dia. Buenos dias, bom dia. Buenas tardes, boa tarde. Buenas noches, boa noite. Agora você vai aprender as palavrinhas mágicas em espanhol. São palavrinhas que fazem total diferença em espanhol. Você precisa aprender porque são palavrinhas mágicas para você ser bem educado, igual tem aqui no Brasil, também tem em espanhol, nos países espanhóis. Então vamos lá? Eu vou falar para você em espanhol, você vai repetir comigo, né? Você já sabe, e você já vai saber o que significa, porque é bem simples e é bem parecido com o português, tá? Por favor, é uma palavrinha mágica. Por favor, por favor. Gracias, obrigada. Gracias, perdão, perdão, perdão. Desculpa, desculpe, desculpe, desculpa, desculpe. Então, você vai perceber que muitas palavras são muito parecidas com o espanhol, e é por isso, em espanhol. E é por isso que eu te falo que o espanhol não é tão difícil igual você pensa. Tem muitas palavras extremamente parecidas. Nas próximas aulas, a gente vai falar também um pouco sobre palavras que são parecidas, mas não são iguais. Não tem o mesmo significado, que são palavras iguais, mas não tem o mesmo significado. Mas, por enquanto, a gente vai nas palavras que são iguais e que são parecidas em português e em espanhol. Agora eu quero que você repita comigo novamente. Olá, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Olá, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Então, você vai sempre repetir comigo para que você aprenda mais rápido. Eu sempre falo, eu dou esse conselho para todo mundo que quer aprender espanhol, inglês, qualquer idioma. Eu aprendi o português, então eu sei como é, tá? Estou falando com autoridade. Tudo é prática. Tudo é prática. Quanto mais você fala, mais você vai aprender. Quanto mais eu pratico, mais eu aprendo, certo? Então, essas palavras você vai usar o tempo todo, né? Os comprimentos básicos, por isso eu estou te ensinando. E agora, você vai aprender a falar uma frase em espanhol. Como prometido, eu falei que você já ia sair dessa aula falando pelo menos uma frase em espanhol. Você vai sair aprendendo a falar uma frase, tá? Vamos lá. Então, agora você vai falar a sua primeira frase, que vai ser se apresentando. Você vai se apresentar em espanhol. Então, vamos lá. Repita comigo. Olá, yo me llamo... ¿Cuál es tu nombre? Olá, yo me llamo Alicia.
¿Y el tuyo cuál es? Agora você fala seu nome. Olá, eu me chamo João. Eu me chamo Maria. Olá, eu me chamo... Fala seu nome. Isso. Olá, eu me chamo Alicia. Então, você acabou de se apresentar em espanhol. Viu só? Espanhol não é tão difícil igual você imagina. Pelo contrário, é bem fácil e simples. E aqui eu vou te ensinar de forma simples. Eu sei como é difícil aprender a falar uma nova língua. Eu sou uma nativa em espanhol, mas quando eu vim para o Brasil, eu não sabia falar nada em português, nada. E hoje eu moro no Rio de Janeiro, estudo aqui no Rio de Janeiro, faço faculdade aqui, então eu aprendi a falar português muito bem, não aqui, mas aprendi a falar muito bem em português na escola, na época da escola. Então, não desanima de espanhol, não desista de aprender um novo idioma, porque é muito importante e é muito gratificante. No final de tudo, as pessoas olharem para você e falarem assim: que? Como assim? Você nem parece que é estrangeira. Nossa, seu português é excelente. Já ouvi alguém me falar assim: nossa, seu português é melhor do que o meu. Vocês não sabem o tanto que eu fiquei feliz escutando isso de um brasileiro. Então, não desanima, não desista. E eu estou aqui para te ajudar e para te ensinar muito mais sobre espanhol. Tudo que você precisa saber, aqui eu vou te ensinar. Então, se você gostou, se inscreva no nosso canal, seja muito bem-vinda. E por hoje foi essa a nossa aula. Na próxima aula vai ter mais e a gente vai falar sobre mais outros assuntos. Então, seja muito bem-vinda e até a próxima aula. Beijos!